eles representam para mim a autoridade de Deus aqui na Terra. Eles me ensinam e me inspiram a buscar mais a presença de Deus, através da palavra que eles trazem, através da mensagem que eles pregam sobre o reino de Deus, sabe? Sobre o céu. Me traz inspiração, me traz muita inspiração. Eles ensinam para nós o que é ser uma família, o que é ser verdadeiramente cristão, sabe? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, eles estão sempre trazendo uma mensagem positiva através da palavra. Para mim, os pastores, pastor Lucas, pastora Mônica, pastor Márcio, representa uma liderança espiritual, onde a gente nos apoiamos neles, né? Temos eles como exemplo para seguir. Olha, eu tenho eles como um exemplo de vida em relação à verdade do que eles vivem. Que eles representam muito isso, a verdade deles vivenciando a obra de Deus, né? Eles não fazem nada se não for da permissão de Deus, eles são bem tementes a Deus, e isso para mim é muito importante e é uma coisa que eu estou tentando buscar ser igual, né? Da mesma forma que eles estão sendo igual a Jesus, né? A gente tenta ser igual a eles e igual a Jesus ao mesmo tempo, né? Eles representam para mim força, discernimento, sabedoria e um foco, perseverança. Representa fé. Além de grandes líderes que eles são, também grandes amigos. Uma cobertura espiritual. Liderança. Olha, com o pastor Lucas, eu vou contar um fato aqui bem engraçado. No momento, quando aconteceu, eu fiquei muito constrangida, mas hoje, parando para analisar, foi um momento muito engraçado. Houve uma vez que eu abasteci o meu carro, só que o posto onde eu abasteci, eles abasteceram errado. Ao invés de eles colocarem gasolina, eles colocaram álcool no carro. E eu lembro que quando a gente foi embora, a gente estava indo embora para casa, de repente o carro parou no meio da avenida. Aí lá vai a gente tentar descobrir o que tinha acontecido, tentar dar tranco no carro, e não conseguíamos resolver. O jeito foi ligar para o pastor. E lá foi, né? O pastor Lucas e a pastora Mônica socorrer as ovelhinhas. E foi um momento que eu fiquei muito constrangida, né? Porque a gente não quer encher a paciência dos pastores, né, com algo assim tão bobo, sabe? Mas, nossa, para mim foi reconfortante, foi algo muito lindo, sabe? De ver que eles estavam ali no momento que eu e minha família precisavam. Um momento marcante que vivemos com o pastor, né? E a pastora, logo assim que eles chegaram, foi aquelas vezes que uma confraternização que teve, alugou uma chácara, fez uma confraternização, e ali podemos ver, né, o outro lado deles, né, o lado carismático, o lado brincalhão, o lado introvertido, né, o outro lado deles, e representa aquilo que eles são, né, e hoje nós vemos que eles são realmente isso. Tem um episódio bem bacana que aconteceu comigo e com o pastor quando a gente foi em Londrina. Aconteceu uma situação lá que ele sabe me dizer certinho como que foi, mas foi engraçado e foi marcante. Um dos momentos com o pastor Márcio foi quando Deus usou ele para falar da vinda do Pedro. Com o pastor Lucas foi quando eu estava num momento bem difícil do meu ministério, que eu estava pensando em desistir. E com a pastora Mônica eu vivo momentos com ela todos os dias, assim. No momento marcante foi o momento das pregações dele, que são muito tremendas e abençoadas. Então, todos esses momentos são marcantes. Eu não diria momentos marcantes, um momento marcante, mas eu diria que o fato de eles serem grandes pessoas
todos os dias, a felicidade, a alegria de estar junto com eles, já eu diria assim, todos os momentos é muito bom saber que você está ao lado de grandes pessoas como eles. Em oração, intercessão deles. Duro que foram bastante, né? Agora de cabeça, sem lembrar qual que foi, não me veio, não me lembro agora. Nossa, todos os dias eu aprendo sobre fidelidade, eu aprendo sobre lealdade, sobre o que é ser família, sobre o que é ser cristão. Eu aprendo todos os dias tem algo novo para aprender com eles. Aprendizado com os 3 pastores, né? Eu vejo assim que a gente aprende sobre a humildade. Nós vemos na Bíblia, né, que Jesus Cristo foi a pessoa mais humilde. Se olhar na Bíblia, a pessoa mais humilde que teve na Bíblia. E a gente vê esse lado deles, né? Essa parte deles humilde, que sempre está junto com a gente, em confraternização. Não é aqueles pastor que chega na igreja, não cumprimenta, o membro vai embora, não cumprimenta. Não, são ao contrário. São aqueles pastores receptivos, cumprimenta aquele que está visitando, né? São pastores que têm amor pelas almas. Calma. Tudo tem o tempo. Deus ele vem trabalhando cada um de uma forma diferente. E eu aprendi muito isso, de me acalmar diante das decepções, né? E diante dos problemas, diante das adversidades. Isso eles puderam me ajudar, talvez indiretamente, sem eles mesmos saber disso, eles me ajudaram muito. Eu aprendi que a gente não pode olhar para trás, que independente das circunstâncias, a gente precisa ter força e olhar para o alvo, que é Cristo. Aprendi a falar menos e ouvir mais. A gente aprende todos os dias o fato deles serem pessoas humildes, pessoas amorosas, e todos os dias a gente aprende cada dia mais. Cara, é tanta coisa. Mas você aprende a ter mais maturidade espiritual. Aprendi com eles o amor de Deus. Eu acho que seria mais um agradecimento. Agradecer a eles, né? Por serem quem são, por serem como são, sabe? Servos. Por seguirem verdadeiramente a palavra do Senhor, por seguirem os princípios que o Senhor pede e orienta que os seus pastores sigam, por estar sempre junto, por estar sempre ajudando, abraçando cada ovelha que o Senhor envia pelas portas da nossa igreja. Eu sou muito grata a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas, pela vida da pastora Mônica, pela vida do pastor Márcio, nossos batismos, sabe, assim, que o pastor Márcio sempre acompanha os discipulados. Nossa, são muitas as histórias que a gente tem e só gratidão mesmo a Deus e a cada um de vocês, pastores. Eu amo cada um de vocês. Que eles permaneçam assim, né? E nunca deixe subir para a cabeça. Eu acredito que não vai subir, né? Porque são pessoas já experientes, já passaram por muitos, podemos dizer, por muitas coisas na vida, né? E hoje sabe realmente aquilo que quer, né? Aquilo que se espelha, aquilo que quer das suas ovelhas. Que Deus abençoe muito eles, a vida deles, né? A vida da família deles. E eu oro muito, peço para Deus dar bastante força nessa caminhada, porque eu sei que não é fácil. Creio que Deus tem ouvido as orações deles também. Creio que Deus tem auxiliado eles, tem dado a provisão na hora certa. Por mais que os momentos sejam difíceis, Deus vem trazendo a sua bênção, né? E eu quero dizer para eles que eu gosto muito deles. E que eles são um exemplo de vida para mim e para minha família. E eu amo eles. Que eu louvo a Deus pela vida deles, pela disponibilidade, né, de ter aceitado, né, o chamado de estar conosco, porque a gente sabe que é uma tarefa difícil, uma escolha difícil, mas ele está aí, firme. Então, agradecer pela vida deles e por este
por essa disponibilidade deles. O fato de estar junto com eles, o fato de estar com esta igreja linda, eu me sinto muito feliz. O que eu tenho a dizer para eles é que eles continuem sendo essas pessoas maravilhosas que são, né, que não medem esforço em ajudar. Quando você está passando ali por alguma dificuldade, eles não pensam duas vezes em te ajudar, em te ensinar, te mostrar o caminho. E eles continuem assim, tendo esse coração enorme que faz aquilo que realmente Deus mandou fazer, né? O ir, de levar a palavra e ajudar aquele que está pedindo por ajuda. Falar para eles que, graças a Deus, através deles, hoje eu tenho a aproximação de Deus e eles são parte da família que a gente jamais esquecerá. Saber que mesmo nos momentos das lutas, das provas, está ali ajudando, orando, intercedendo, vendo a conquista, a realização e as promessas sendo cumpridas na vida de cada um. Me emociona quando eu vejo uma transformação de vida. Quando eu vejo pessoas que outrora estavam feridas, machucadas, desenganadas, até mesmo por elas, sabe? Não querendo mais viver, não querendo mais ter uma vida social com pessoas, querendo se afastar. E essas pessoas aceitaram a Cristo, ter uma mudança de vida e começar a servir ao Senhor e ter uma transformação, sabe? Uma pessoa ser transformada, tanto dos vícios, enfim, uma pessoa ser transformada é o que mais me emociona. O maior desafio foi aceitar o chamado e viver o chamado de Cristo. Abandonar muitos sonhos, muitos projetos, para viver aquilo que Deus determinou sobre a minha vida. Adri, aceitar o chamado, aceitar viver para o Senhor. E aceitar viver para o Senhor não é fácil. Vai vir lutas, adversidades, lutas com pessoas de fora, lutas contra eu mesmo, né? Muitas vezes a gente querer parar devido às dificuldades, às lutas, às adversidades, lutas contra pessoas, enfim, não é fácil. Viver um chamado não é fácil e aceitar esse chamado e viver para ele é mais difícil ainda. Mas tenho certeza que vai ser prazeroso, tenho certeza que quando chegar no grande dia eu vou falar: Senhor, eu fiz tudo que eu pude e está aqui nas suas mãos. Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que independente da luta, da prova que estão vivendo, independente daquilo que vive com Cristo na terra, todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Para a igreja, se eu fosse a última mensagem, não desista, não para, continua firme, vai ter todos os tipos de problemas, vai ter todos os tipos de dificuldade, mas não para, não vale a pena parar. Vale a pena a gente desistir, a gente insistir e não desistir daquilo que Deus tem na nossa vida. Segura firme, aguenta firme, falta só mais um pouco. Para quê, pastor? Para Jesus voltar. Falta só mais um pouco para a gente ir para onde a gente, né, está, como posso dizer, onde está tudo preparado para a gente viver, que é aos braços do Pai, que é no céu. Então continua, não desista. Essa é a minha mensagem. Continua e não desista. Cada pessoa que apareceu nesse documentário tem uma história para contar sobre vocês. Histórias de acolhimento, de cuidado, de amizade, de conselhos e de amor. E não são apenas as pessoas da igreja. Existem muitas outras pessoas fora dessas paredes que também foram alcançadas através da vida de vocês. Por isso, eu quero que vocês nunca se esqueçam de uma coisa. A igreja ama vocês. Assim como a Bíblia nos ensina, as ovelhas prosperam quando tem um verdadeiro pastor. E nós somos o reflexo do seu zelo e das suas orações. E de muitas formas, nós somos hoje o resultado dos ensinamentos, das orações, do exemplo
e do cuidado que vocês tiveram ao longo desses anos. Muitas pessoas batizaram através do discipulado do pastor Márcio, eu inclusive sou uma delas. Eu lembro, eu acho que eu tinha 12 anos e eu queria muito batizar, tinha passado por um processo de cirurgia e o pastor Márcio vinha aqui em casa. Era no meio da pandemia também, né? O pastor Márcio vinha aqui em casa, me ensinava, falava sobre a Bíblia, sobre o que é seguir Jesus de verdade. E após esses discipulados que ele me deu, eu me batizei, tomei minha primeira ceia, batizei no sábado, tomei a primeira ceia no domingo, e logo depois foi crescendo chamados no meu coração. Eu lembro que logo em seguida eu tinha feito até evangelismo na minha escola, que foi tremendamente maravilhoso. Muitas pessoas, eu creio, que foram alcançadas em nome do Senhor Jesus. E isso tudo aconteceu pelo ensinamento que eu recebi do pastor Márcio. Depois que eu conheci o pastor Lucas e a pastora Mônica, eu aprendi a ser mais paciente, seja lá quão grande fosse a batalha. Tivemos bastante momentos de brincadeira, né? Que inclusive a gente fez bastante depois que o pastor fez a cirurgia. O que eu quero passar nesse vídeo é um reforço de tudo que foi falado durante o documentário, na forma que foi expressado, de que vocês são pastores maravilhosos. Através de vocês tivemos muitos aprendizados, hoje somos mais fortes, entendemos que somos uma família e que vocês nunca percam essa essência que vocês têm, que vocês sempre continuem na perseverança e nós amamos vocês. Pra quem não sabe, eu rompi o tendão de Aquiles. E aí eles me bulinaram. Mas fazer o quê? Olha lá, ó, tá vendo? Todo mundo me bulinaram, eu tava de cadeira de roda. Depois eu passei por um processo, né? Cadeira de roda, depois eu fui pra muleta, depois eu fui pra bengala, igual velhinho. E hoje eu tô voltando a andar. Hoje tá bem mais. Tá correndo? Ainda não, estou no processo. Fazer o quê? Mas tem algumas pessoas, né, Dri? Você, da mídia, pessoal da mídia, todo mundo. Tá, todo mundo na minha lista dele. Vai ter acampamento, vai ter culto de jovens, vai ter muitas coisas e eu vou deixar um recado para vocês. Eu não me esqueci de todos vocês. Um por um eu vou aprontar com todos, fique esperto.